Vamos dar continuidade na aula 1 sobre limite. Nós tínhamos que o limite de 2x mais 1, quando x tende a 1, era igual a 3, para uma função onde x não está definido em 1. Nós havíamos terminado aquela aula dizendo que o módulo da diferença de f de x menos 3 poderia ser tão pequeno quanto desejarmos, se tomássemos o módulo da diferença de x menos 1 suficientemente pequeno. Mas dessa forma nós não sabíamos como quantificar o quão pequeno poderia ser esses valores. Então nós vamos introduzir aqui duas letras para poder fazer esse cálculo. O epsilon, duas letras gregas, e o delta. Nós vamos usá-los aqui para frente para melhorar essa noção informal sobre limite e definirmos formalmente o que é o limite de uma função real a uma única variável real. Nós vamos escrever então que se o módulo da diferença entre x e 1 for positivo e menor do que delta, então o módulo da diferença de f de x e 3 é menor do que epsilon. Na verdade, dado um epsilon positivo, nós devemos encontrar um delta também positivo que satisfaça essas inequações. Dizer que o módulo da diferença entre x e 1 é positivo é equivalente a escrever que o módulo da diferença entre x e 1 é diferente de zero, ou seja, que x é diferente de 1. Reforçando aqui o que já vimos na aula passada, como a função não está definida em 1, não nos importa o que acontece nesse ponto, e sim em seu entorno. Note que delta depende de epsilon. É preciso ser dado um valor a epsilon para que se determine esse valor delta, epsilon e delta positivos. Então, usando os dados da tabela, como exemplo, se epsilon é 0,2, então o delta é igual a 0,1. Era o que nós tínhamos na tabela na aula 1. O módulo da diferença de x e 1 positivo, menor que 0,1, implicava o módulo da diferença de f de x menos 3 menor do que 0,2. Usando ainda os dados da tabela da aula 1, dado um epsilon igual a 0,02, então nós tínhamos delta igual a 0,01. E escrevemos isso da seguinte maneira. O módulo da diferença entre x e 1 positivo menor do que 0,01 implica o módulo de f de x menos 3 menor do que 0,02. Nós temos então que o módulo da diferença de x menos 1 é positivo e menor do que delta. Então, resolvendo essa desigualdade modular, nós temos que x está entre 1 menos delta e 1 mais delta. Ou seja, x é menor do que 1 mais delta e x é maior do que 1 menos delta. É a desigualdade modular que diz que o módulo de P é menor do que A. Então, P é menor do que A e maior do que menos A. Da mesma forma, nós temos que o módulo da diferença de f de x menos 3 é menor do que epsilon. Então, resolvendo também essa desigualdade modular, o que nós temos é que a função f de x está entre 3 menos epsilon e 3 mais epsilon, usando a mesma propriedade que eu usei acima. Graficamente, a resolução dessas desigualdades está exposta na figura à nossa direita. Ou seja, para todo x entre 1 menos delta e 1 mais delta, com x diferente de 1, nós temos, lembrando que não importa o que ocorre no ponto 1, nós temos a função f de x entre
3 mais epsilon e 3 menos epsilon, como podemos ver geometricamente pelo gráfico. Seja então f definida por 2x mais 1 e o limite de 2x mais 1 quando x tende a 1 igual a 3. Então nós vamos encontrar um delta dado um epsilon igual a 0,002, usando o que vimos até agora. Então nós temos que o módulo da diferença de f de x menos 3 é menor do que 0,002. E como o f de x é igual a 2x mais 1, então o módulo da diferença de 2x mais 1 menos 3 é menor do que 0,002. Resolvendo essa diferença, nós temos 2x mais 1 menos 3, ou seja, 2x menos 2. Então, o módulo de 2x menos 2 é menor do que 0,002. Ou seja, 2 vezes o módulo de x menos 1 menor do que 0,002. Dividindo ambos os lados da desigualdade por 2, nós temos que o módulo de x menos 1 é menor do que 0,002 dividido por 2. Ou seja, dado epsilon igual a 0,002, nós temos que delta é igual a 0,001. Note que esse é o maior valor que delta pode assumir em função do valor epsilon dado inicialmente. Nós vimos até agora que o limite, quando x tende a 1, de 2x mais 1 é igual a 3. Vamos então mostrar que isso é verdade. Então, dado um epsilon positivo, nós vamos conjecturar um valor para delta. Nós sabemos que o módulo da diferença de x menos 1 é menor do que delta, e o módulo da diferença de x menos 1 é positivo, então o módulo da diferença de f de x menos 3 é menor do que epsilon, sendo epsilon também um número positivo. Sendo f de x igual a 2x mais 1, então fazendo a substituição, nós temos o módulo de 2x mais 1 menos 3, que resulta no módulo da diferença de 2x menos 2, menor do que epsilon. Fatorando essa diferença, nós temos 2 vezes o módulo da diferença de x menos 1 menor do que epsilon. Dividindo a desigualdade por 2, nós temos que o módulo de x menos 1 é menor do que epsilon sobre 2. Então, dado um epsilon positivo e analisando a conjectura que fizemos para determinarmos delta, sendo delta um número positivo em função de epsilon, por assim dizer, olhando para o que eu destaquei em vermelho para facilitar a nossa compreensão, nós podemos assumir que delta é igual a epsilon sobre 2. De acordo então com o que nós fizemos, nós escolhemos delta igual a epsilon sobre 2. Então vamos mostrar que esse delta realmente funciona. Nós sabemos que o módulo da diferença de f de x menos 3, sendo f de x igual a 2x mais 1, é igual ao módulo de 2x mais 1 menos 3, que resulta no módulo ou valor absoluto 2x menos 2. Fatorando essa diferença, nós temos 2 vezes o módulo de x menos 1. Eu destaquei o 2 em azul porque, se olharmos acima, nós veremos que o módulo da diferença x menos 1 ele é menor do que delta.
Logo, 2 vezes o módulo de x menos 1 é menor do que 2 vezes delta. Como escolhemos delta igual a epsilon sobre 2, então 2 vezes delta é igual a 2 vezes epsilon sobre 2. Fazendo o cancelamento, nós temos que o módulo da diferença de f de x menos 3 é igual a epsilon. O que nós temos é que delta igual a epsilon sobre 2 não é único. Entretanto, é o maior valor possível que podemos determinar, dado um epsilon positivo. Assim, o módulo da diferença de x menos 1 positivo e menor do que delta implica que o módulo de f de x menos 3, ou seja, 2x mais 1 menos 3, é menor do que epsilon. E, portanto, nós concluímos que o limite de 2x mais 1 quando x tende a 1 é igual a 3. Vamos então, com base no que nós fizemos até esse último exemplo, definir formalmente o que é o limite de uma função. Então, seja I um intervalo aberto contendo A, sendo A um número real. E seja f uma função definida para todo x pertencente a esse intervalo menos no número A. Então, f não está definida em A. Dizemos que o limite de f de x quando x tende a A é igual a L. Se dado um epsilon positivo, existir um delta também positivo, tal que o módulo da diferença de x menos a positivo e menor do que delta implica o módulo da diferença de f de x menos L menor do que epsilon. Em símbolos, essa definição é escrita da seguinte forma: o limite de f de x quando x tende a A é igual a L, se e somente se, para qualquer epsilon dado positivo, existir um delta também positivo, tal que o módulo da diferença de x menos a, sendo x diferente de a, menor do que delta, implica o módulo da diferença de f de x menos L, sendo L o limite da função f, menor do que epsilon. Essa é, então, a definição matemática para o limite de uma função real a uma variável real. Na próxima aula, nós resolveremos exemplos usando essa definição. Se você gostou do vídeo, dê o seu like. Deixe também seus comentários e sugestões. Não esqueça de se inscrever no canal clicando na imagem à sua direita. Obrigado!